a todos. A palavra de hoje é gratidão. Nós estamos sendo muito gratos, imensamente gratos pelo dia de sábado. Ele foi um dia muito bonito, um dia que todos ficaram muito felizes e nós temos que agradecer. Agradecer àqueles que compraram a rifa, ao chá, aqueles que doaram brindes, aqueles que se doaram para trabalhar. Então, em nome dos trabalhadores da Casa do Centro Espírita Missionário da Luz, hoje temos só que agradecer a todos, imensamente. Muito obrigada. E nesse momento de tranquilidade, vamos também fazer a nossa prece inicial. Pai, Deus Pai, nosso protetor, Jesus, nosso governador, agradecemos o dia de hoje, agradecemos estar nessa casa de bênçãos, junto com os mentores, para mais uma noite de aprendizado. Estaremos aqui para sempre aprender algo a mais. E que esse aprendizado seja muito importante para a gente, que a gente leve para o dia a dia. Que seja uma noite abençoada. Que assim seja. Vamos convidar o nosso irmão Acácio para as palavras. Boa noite a todos. Ainda sobre o influxo, daquele encontro de sábado, que a Tânia já fez aqui um introito. Nós estamos hoje aqui, substituindo o nosso irmão Reinaldo, com o tema A Felicidade Não É Deste Mundo. Este título, ele compõe o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que um pouco mais volumoso que os outros, exceção feita aí ao último, que é uma coletânea de preces, e Kardec se baseou praticamente com alguns trechos do Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. A felicidade não é deste mundo é o item número 20 desse capítulo. Já na segunda parte do capítulo, na chamada Instruções dos Espíritos, quando Kardec, a exemplo de quase todos os outros capítulos, assim procedeu. Colocou lá mensagens colhidas mediunicamente de luminares da espiritualidade dentro dos temas propostos para cada capítulo. Esse item número 20, que tem esse subtítulo, A Felicidade Não É Deste Mundo, vem assinada por um espírito que se identificou com o cardeal Moreau. É uma página que ocupa do livro, o suficiente para nos esclarecer e bastante sobre essa questão da felicidade. A felicidade não é deste mundo. Logo de início, o espírito comunicante, ele faz referência ao livro Eclesiastes. Nós achamos interessante falar um pouquinho sobre este livro, porque está bem em conformidade com o tema. Eclesiastes é um livro do Velho Testamento, cuja autoria é atribuída a Salomão.
filho de Davi, o terceiro rei de Israel. É bom a gente se situar também no tempo, para que a gente possa até apreciar com um pouco mais de segurança as colocações feitas lá no Eclesiastes e no item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Salomão é um personagem marcante na cultura hebraico-judaica e também no cristianismo, porque ele personifica, ele representa a sabedoria. Ele está presente no Velho Testamento com o livro Eclesiastes, o pregador, do grego. No livro Provérbios, são algumas centenas e centenas de provérbios. No livro Cantares e também no livro Salmos, que são cânticos, é o canto sagrado, recitações, que tem vários autores, inclusive o pai dele, Davi. Enfim, um personagem que está aí, pelo menos em 4, e as reverências que são feitas a ele, inclusive no Novo Testamento. Salomão trata no Eclesiastes do homem, o dual, a dualidade, com um pessimismo marcante ali, mas esclarecendo que tudo provém de Deus. Pessimismo tendo em vista a destinação que os homens dão às suas inteligências, ao seu livre-arbítrio. Existem ali colocações grandiosas para entendermos essa dualidade do ser encarnado. A título até de aproveitando aí o ensejo, no capítulo 12 do seu livro, Eclesiastes, no versículo 1, há uma mensagem grandiosa, que se pararmos para meditar, analisarmos, à luz da doutrina espírita, nós vamos encontrar um manancial de informações, inclusive para as preleções doutrinárias dentro do Evangelho de Jesus. A distância desse parente de Jesus, Salomão, eles eram parentes, tinham um grau de parentesco. É cerca de 8, quase 9 séculos antes, é lógico, de Jesus. Mas no capítulo 12 do livro Eclesiastes, da qual o cardeal Morlot faz referência, na sua mensagem colhida mediunicamente por Kardec, ele, no versículo 1 desse capítulo, esse ensinamento grandioso, brilhante, quanto ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Profundo. Mas, voltando lá, foi apenas um parênteses que nós abrimos, mais especificamente no capítulo 2 do seu livro, ele fala das vaidades, das propensões, das inclinações dos homens, dizendo, numa síntese, e a síntese do seu próprio livro, nessa dualidade que nós nos referimos, que tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Seria interessante que nós, que temos Bíblias em casa, eu tenho 4. 3,5. A tradução de Haroldo Dutra Dias é dos Evangelhos e o Atos dos Apóstolos, mas é o volume maior, pelas explicações que ele dá. Mas eu tenho mais 3 Bíblias completas.
Seria interessante que procurássemos, lêssemos, para uma interpretação mais acurada, não somente desses temas específicos, mas de toda a obra, do livro mais difundido no mundo. Ainda sobre Salomão, no livro Provérbios, alguém falou em 3.000 provérbios, eu nunca contei, mas tem bastante coisa ali. Há um que me marcou quando eu li há muito tempo, e eu tenho guardado até hoje, que fala também nessa dualidade, e o dual aí é o tolo e o sábio. Então ele diz que é preferível ouvir a reprimenda de um sábio do que o elogio de um tolo. E por aí vai. Muito bem. Falei que ele era parente de Jesus e é mesmo, né? Nós nos habituamos, né, a ver os pais, os avós, bisavós, né? Tataravós. Né? Eu tenho um exemplo na minha família interessantíssimo disso, né? A minha mãe, a minha irmã mais velha, a filha da minha irmã mais velha, né? E no colo da minha mãe, a Jennifer. 5 gerações. Olha que coisa bonita, né? Essa foto foi tirada em 1984. A dona Josefa, a Tata, a Eunice, a Suzana e a Jennifer, né? Então nós nos habituamos a ver isto, ver os nossos antecedentes. Mas o povo hebreu não. Era um verdadeiro culto que eles se dedicavam a essa questão da ascendência. E perdurou praticamente por 2.000 anos, desse jeito, desde Abraão, Isaac e Jacó, e os 12 filhos de Jacó, as 12 clãs, as 12 tribos, até nos anos 70 da nossa era, quando houve a diáspora, a dispersão, o espalhamento, né? Mas ainda perdurou por algum tempo, depois para ser diluído, né? Dizem que existem comunidades ainda no mundo que se mantêm ainda essa tradição de descendente de tal clã, principalmente dos levitas. Né? Levi foi um bisneto de Abraão. Moisés era levita. Salomão é Davi, o pai dele, é lógico, né? Da tribo de Judá, um nome muito comum entre os hebreus. E desta linhagem de Judá, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, foi indo, chegou até Davi, o segundo rei de Israel, Salomão, o filho, e foi até o pai de Jesus, José. Por isso que o anúncio do Messias, as referências bíblicas falam que o Messias viria da casa de Davi, ou seja, descendente de Judá. Muito bem. Nesta mensagem, a felicidade não é deste mundo, referência então ao Eclesiastes, dizendo que realmente a felicidade não é deste mundo. Ora, prossegue lá o autor da mensagem. Se ela não está neste mundo, ela está em algum lugar. E aonde que está então a felicidade? Se ela não está aqui. Muito bem. À luz da doutrina espírita, sabemos lei da pluralidade das existências e dos mundos habitados. Este número é inapreciável para nós. Quantos orbes existem que permite a encarnação de espíritos nos moldes como nós temos aqui na Terra. O nosso sistema, acanhado, o nosso Sol, tipo uma velhinha um pouco apagadinha, mas é o nosso sistema. Ele tem basicamente 8 planetas. 4 rochosos e 4 gasosos. A Terra é o diferencial, de acordo com a ciência de hoje. A nossa abençoada morada. Essa bolinha minúscula que vista do alto é azul. Agora, quantos sóis existem na Via Láctea?
Atualmente, a informação é que existem de 200 a 400 bilhões de sóis. Bilhões. Ora, se só na nossa galáxia, vamos raciocinar por baixo, 200 bilhões de sóis, e o do Sol, nosso, é um Sol acanhado, pequeno, porque existem sóis que têm mais de 1000 vezes o brilho do nosso Sol, e massa também. Mas raciocinando por baixo, 200 bilhões de sóis, nós teríamos aí, por baixo, 200 bilhões de planetas com essas características um pouco mais elevadas ou menos que temos aqui na Terra. Então a felicidade está em algum lugar. Kardec, na mesma obra, Evangelho segundo o Espiritismo, nos faz uma classificação dos mundos, dizendo que o nosso planeta, inferiorizado, ocupa, na escala dos mundos, um patamar bem abaixo, como mundo de expiações e de provas. Ora, em processo já de mudança para um mundo melhor, um mundo de regeneração, mas perdura ainda as inclinações para o mal. Daí a colocação que nos faz lá o cardeal Morlot, dizendo que aqui não pode estar a felicidade, tendo em vista a inferioridade do planeta, e sabemos que cada morada tem que guardar a relação com o seu habitante. O planeta é assim porque nós somos assim. Muito bem. Hoje somos 8 bilhões de espíritos encarnados, numa migração constante, chegada e saída, e os que permanecem aqui através da lei da reencarnação. Mas ainda um planeta inferiorizado. Ora, se a felicidade não está aqui, ela está em algum lugar. Vamos, antes de recorrer a Kardec, mais uma colocação muito importante que nos faz este espírito, dizendo que nem mesmo aquelas aspirações das pessoas em geral, as pessoas aspiram a quê? De farol baixo, olhando para baixo, aqui, sem vontade ou vontades de levantar o farol e enxergar um pouco à frente, ou seja, são as tendências materialistas. Fala que aquilo que as pessoas almejam, desejam aqui na Terra: a saúde. Lembrar de Salomão outra vez? Lembra do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Mas procuram ter a saúde, manter-se nesta condição de perpétuos atletas. Conservação do corpo é uma coisa, a fixação pelo corpo é outra coisa, porque isso aqui é passageiro, tem prazo. Eu falei de uma foto agora há pouco aqui, né? 5 gerações. Dessas 5 gerações, a minha mãe já partiu, a minha irmã mais velha já partiu, e dos meus irmãos, somos em 8. Eu sou o caçula. 4 já partiram. Então, é essa renovação, né? Através dos mergulhos carnais. Muito bem. Então, mesmo uma pessoa que deseja ardentemente a juventude, a conservação do corpo, e tem esses recursos do físico, uma outra, os recursos materiais, posses, e ainda o poder. Se uma pessoa tiver esses 3 atributos, esses 3 recursos, isso não é garantia de felicidade aqui. Aliás, quase sempre, quando há essas fixações, essas supervalorizações, são fontes de conflitos de difícil erradicação. Muito bem.
Vamos a Kardec agora no Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro momento, vamos lá na questão 918. O Acácio errou. Ele queria falar 919, né? Porque é um clássico, né? A questão 919. Né? Que tem aquela transcrição bonita de Santo Agostinho, sabe? Mas não, é 918 mesmo. É só um tema ali tratado por Kardec, capítulo, com uma pergunta, uma resposta e os comentários de Kardec. Indaga Kardec, 918. Por que sinais se pode reconhecer uma pessoa o progresso real? Achei interessantíssima a palavra real. Porque as pessoas podem aparentar progresso, aparentar felicidade, aparentar que são isso e aquilo, achar que os outros acham. Kardec, na pergunta, utiliza a palavra real, o progresso real que vai alçar a pessoa na escala espírita, ou seja, o progresso, na verdadeira acepção do termo. Quais são os sinais? Resposta curta. É aquele que pauta a sua vida, os seus atos, suas condutas de acordo com a lei de Deus. E, tem uma conjunção aí, e que compreende, é compreensão, aqui, a vida futura. Então, uma pessoa que tem compreensão da vida futura e pauta as suas vidas de acordo com a lei de Deus, essa pessoa mostra que o progresso está se verificando nele, fazendo-o galgar os degraus da escala da evolução. Crescimento real. Sem conchados. Sem enganos. Agora, o interessante e profundo é o comentário que Kardec faz a essa questão. Um pouquinho mais extenso. A pergunta curta, a resposta curta, mas o comentário de Kardec é mais extenso. Quando ele fala do homem de bem e depois ele leva este comentário ipsilitris lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, o homem de bem. Lá ele abre mais, estende um pouco mais. Então pergunta-se, e onde é que está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Está escrito na nossa consciência. Mas vamos lá com, especificamente, o tema felicidade. O que nós falamos até agora está intimamente ligado à felicidade. Questão 920 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga: é possível uma pessoa aqui, na Terra, ter a felicidade plena aqui? Começa com aquele advérbio que a gente foge dele de vez em quando. Não! É claro que não. Por que que não? Porque a Terra, as pessoas estão aqui, nós somos hoje 8 bilhões de encarnados, estão aqui em provas, em testes e em processos de expiação, de depuração das nódoas, das cicatrizes que estão marcadas no corpo perispiritual. A Terra se presta a isso, como um planeta de expiações e de provas. Então, evidentemente, que a felicidade plena não é alcançada aqui. Mas, contudo, está lá na questão 920. Compete a cada pessoa amenizar, minimizar, diminuir, de acordo com a sua inteligência, com os seus propósitos de vida, com o seu livre-arbítrio, essas provas, esses sofrimentos, até processos expiatórios. E ser tão feliz quanto possível aqui. Prosseguindo, vamos para 922, aí aquela preciosidade, né, que os espíritas conhecem tão bem, né? Esse universo de questões que estão registradas no Livro dos Espíritos. Kardec, hábil
o educador Kardec, o filósofo Kardec, escritor. Ele indaga e já preparando para a resposta, né? Para nós, que ele não perguntou para ele, e nem para a equipe dele, ele perguntou para a humanidade. Então ele indaga. O que é bom para um, traz a felicidade para um, mas pode trazer a infelicidade para o outro. Ou seja, nós somos diferentes. Contudo, existe alguma medida de felicidade comum a todas as pessoas? Desta vez, o advérbio não é de negação. Nem tem. Vai direto na resposta. Já respondendo. Para a vida material, a posse do necessário. Oh, que conceito esplêndido. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Lembra da 918? Compreensão por antecipação da vida futura. Então, uma pessoa que tem consciência do necessário, aqui, tem a consciência tranquila, porque pauta a sua vida de acordo com as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. E uma pessoa que tem essa percepção de uma vida além, esta pessoa é feliz aqui. A felicidade é relativa, evidentemente, como falo na questão 920. Mas essa pessoa é feliz aqui. O meu pai era um homem assim. A noção que meu pai tinha, meu pai desencarnou em 1992 com 87 anos. Nasceu em 1905. Meu pai tinha uma noção inapreciável do necessário. Nunca, uma família numerosa, nunca passamos necessidade. Pobres, mas sem nenhuma necessidade. Como ele se conduzia com os recursos voltados ao trabalho. E a definição de trabalho, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 675. Toda ocupação útil, não apenas o trabalho físico, contratual, mas toda ocupação útil. A vida do meu pai era com ocupações úteis o tempo todo. E a noção grandiosa do necessário. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre o necessário e o supérfluo, vai na questão 715, 716, 717. Apenas 3 questões curtinhas assim, ó. O necessário e o supérfluo. E a esplêndida, o de grandioso comentário que Kardec faz a essas 3 questões. É para ser lido, relido, estudado, meditado, trocado ideias. O que Kardec comenta ali as questões 715, 716, 717, que versam sobre o supérfluo e o necessário. Inclusive com um fecho esplêndido, dizendo de pessoas, a humanidade, que de civilização tem um verniz pesado, hein? E de religiosidade uma máscara. Vejam lá, Kardec, 150 anos lá atrás. O meu pai tinha consciência tranquila, incapaz de arquitetar alguma coisa contra alguém. E envolvia as pessoas nas suas orações, fazendo dele um homem de uma fé inquebrantável. E a percepção do futuro.
Meu pai tinha consciência, não com os esclarecimentos da doutrina espírita, mas guardava nos refolhos da alma a certeza que após a partida da vida física, voltando ao plano espiritual, ele seria melhor lá, pelo que fez aqui. Aí a pergunta aí, como é que nós temos nos comportado? E nós, bafejados, né, a aragem grandiosa da doutrina espírita, qual tem sido o nosso comportamento? É esse? Ou de outros grandiosos? Eu via recentemente uma reportagem sobre um colombiano chamado Pablo Escobar. Desencarnou cedo. Um tiro que lhe perfurou a cabeça, o ouvido. Inclusive há até uns indícios de suicídio. Mas ele estava tentando fugir do telhado de uma das suas casas e quando aconteceu, então, o tiro fatal. Este homem chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo. Tem institutos que veem isso aí, analisam direitinho. Um dos grandes bilionários do mundo. O dinheiro das drogas, narcotráfico. Um homem que fez com que governos se submetessem a ele, pelo seu poder e os alcances desse seu poder. Vamos lembrar de Salomão outra vez? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Elegeu como seu mundo também o mundo das vaidades. Entre elas, de formar em uma das suas fazendas um pedaço da África. E de lá transportou zebras, transportou rinocerontes e hipopótamos. Que ele queria. Isso. Sem nenhuma consciência do que estava fazendo. Gastando fortunas para captura e transporte e instalação lá, numa das suas terras. Acontece que o hipopótamo se adaptou plenamente lá com o clima tropical da Colômbia. Uma adaptação incrível. Muita água, né? É um mamífero herbívoro de hábitos aquáticos. E depois da morte dele, tudo aquilo foi abandonado, houve confiscação de muitas terras, de muitas propriedades pelo governo, e ficou lá a fazenda africana dele. E o povo da Colômbia, as autoridades, despreparadas também, não imaginavam que aquilo fosse sobreviver. Ele trouxe 3 fêmeas e um macho. Só que eles se reproduziram bastante e passaram a se constituir um problema para a Colômbia até hoje. E que problema! Que a gente analisa, um bicho que chega fácil a 3 toneladas, tem lá as centenas, não sei quantos. Problema, né? Nas estradas, né? Acidentes são comuns e ele é perigosíssimo. E outra, acha que o problema é esse. Não é. É muito mais sério. Porque esta população de hipopótamos, a vaidade das vaidades do Pablo Escobar, fez com que a composição de rios, água doce, se modificasse, alterando a vida, a piscicultura, expulsando certos tipos de peixes, como o peixe-boi, por exemplo, de certos rios, com a presença e a estrutura química das águas. Com essas alterações, num efeito dominó, acarretando outros. Isto porque uma pessoa com muito dinheiro, do mundo que ele elegeu, o mundo das drogas, fez aquilo. Desencarnou o moço, 40 e poucos anos, e deixou este
legado. Mais ou menos na mesma época, nós tivemos aqui no Brasil Antônio Hermílio de Moraes. Tão rico quanto o Pablo Escobar. Mas a proposta de vida totalmente diferenciada. Onde não se permitia vaidade das vaidades. E sim uma proposta de gerar recursos com vistas a emprego, carteiras assinadas, impostos recolhidos, previdência em dia, salários compatíveis, que são bases, os fundamentos para que se verifique num país equilíbrio social. 2 exemplos, 2 sul-americanos, e que diferenças de comportamentos. Vamos lembrar agora Jesus, no último encontro que teve com seus discípulos, de acordo com o registro de João, ali nos capítulos 14, 15 e 16 do seu livro. É quando ele promete o Consolador, a doutrina espírita. O último versículo do capítulo 16, que depois disso há um registro de João, que ele fez uma prece pela humanidade, e daí a prisão, o Calvário, etc. As palavras de Jesus. No mundo tereis tribulações. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, felicidade consiste em vencer o mundo e não no mundo. O nosso amigo colombiano, nosso irmão, num delírio incrível, regado a muito sangue, muitas mortes, desarranjos familiares, para atender suas vaidades, numa tentativa de vencer no mundo. Um Antônio Hermílio, por exemplo, numa proposta de vencer no mundo. Diferenciado. E nós, como estamos? Mas vem a proposta consoladora da doutrina dos Espíritos, que nos fala de reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, das múltiplas encarnações, em diversos orbes, da lei de causa e efeito, e nos fala também que um dia todos nós seremos plenamente felizes, sem a necessidade de reencarnação, por mais sutis e delicadas que sejam elas, a tessitura do corpo físico. Não há mais necessidade. Espíritos puros, Jesus explicou, cantou isto no Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Então a destinação de todos nós é um dia sermos espíritos perfeitos, plenamente felizes. Mas para isso, precisamos aqui pautarmos a nossa vida, os nossos atos, de acordo com a lei de Deus, e a lei de Deus está escrita em nossa consciência. O Antônio Hermílio de Moraes, por exemplo, está bem adiantado. Ele desencarnou no ano de 2014, parece que ele tinha 86 anos. Estava lá, adiantado, na frente. O nosso irmão Pablo, mais para trás. Mas todos, dos Pablos aos Antônio Hermílio, dos Alaricos, a Madre Teresa, do Gengis Khan, a Chico Xavier, de Cambises,
Mesmo, precisamente, com Jerônimo Mendonça, o mesmo espírito. Através de múltiplas experiências carnais. Aprendendo a adentrar neste mundo e eleger esses mundos, neste mundo de expiação e provas, o mundo do progresso, o mundo das artes, o mundo do trabalho, e não o mundo da prostituição, do terrorismo, das drogas, e por aí vai. É a consciência do necessário, a consciência tranquila e a fé inquebrantável no futuro, que alcançamos esses desiderados. Agora, buscar a felicidade plena aqui, a doutrina espírita é clara não somente no Livro dos Espíritos, não somente no Evangelho segundo o Espiritismo, mas em todas as obras da codificação e das obras que se seguiram falando a mesma linguagem. A felicidade plena não está aqui e nem poderia estar. Mas depende do que fizermos aqui para tê-la gradualmente até chegarmos um dia à condição de espíritos bem-aventurados. Amélia Rodrigues, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, no momento de uma peça artística dela, entre tantas que ela entregou pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, ela fala assim: na grande escola, a Terra, na grande escola da vida, do quanto anoto e conheço, toda alegria tem preço, seja na terra ou no além. Ama e crê, serve e perdoa. A dor que te desafia é bênção de cada dia, degrau de ascensão ao bem. E assim os outros poetas, os outros escritores, com as suas artes, nos falando de dor, de sofrimento, mas o que nos compete fazer para amenizarmos essas dores e sermos mais felizes dentro do possível num planeta inferiorizado, que é a nossa casa e aonde estamos, porque devemos estar nesse planeta e onde temos tudo o que necessitamos. André Luiz agora, hein? Temos o que merecemos e o que necessitamos para que se verifique em nós o crescimento moral, espiritual e intelectual. É nessa grande escola. Um outro, Casimiro Cunha, também pelas mãos operosas de Francisco Cândido Xavier, nos enseja uma mensagem falando tudo isso, com a sua arte. Começando no primeiro verso dizendo: se queres felicidade, quem que não quer felicidade? Todos nós queremos. Os animais também querem felicidade. As plantas também procuram o melhor. Então Casimiro Cunha fala: se queres felicidade, apoio, harmonia, luz, atende às indicações de nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e se falas, fala a palavra do bem, ajuda quem te ouça, não penses mal de ninguém. Se existe algum desarranjo no teu distrito de ação, conserta sem reclamar, não te lamentes em vão. Trabalha o quanto puderes, que o trabalho é vida em suma. O tempo igual para todos, não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Mas só há de colher o perdão quem aprendeu a perdoar. Trilhando a estrada sombria de prova, rixa, pesar, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dores, dificuldades, aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende,
quem serve não se transvia. Onde a tristeza se instala e a vida se ilude alcança, se caridade, consolo, serenidade, esperança, e chegando cada noite, tendo cumprido os deveres teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus.